Batista no Guará. Como é bom estarmos aqui fazendo essa transmissão, porque diante de todas as circunstâncias que nos cercam, nós não deixamos de ser igreja, não deixamos de ser família, e o nosso culto a Deus, ele vai acontecer com você aí, onde você está. Eu quero convidar você nesse momento a separar esses próximos minutos, para que nós possamos adorar a Deus juntos. Você pode interagir conosco, tanto por meio das conversas aí no seu Facebook, ou você pode também interagir em casa, na hora do louvor. Você pode se colocar de pé, se você quiser, na sua sala. Você pode bater palmas, você pode cantar em voz alta para os seus vizinhos ouvirem. A ideia é que onde quer que você esteja, nós, Primeira Igreja Batista no Guará, estejamos cultuando e celebrando a este Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça. Toda a equipe também já está aqui comigo, se preparando para nós louvarmos ao Senhor. E vamos falar com Ele. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado porque o Senhor nos capacita estarmos aqui reunidos apenas com um pequeno número presencial, mas com um grande número de pessoas nos acompanhando de suas casas, cultuando juntas, ó Pai. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te pedir que o Senhor tome o primeiro lugar neste culto, que o Senhor conduza cada momento, e que o Teu nome seja exaltado, ó Deus, por meio dos louvores, que o Seu nome seja exaltado, ó Pai, e que cada um de nós possa ser usado por Ti, da maneira que Te agrade, seja em tempo e fora de tempo. Usa-nos, ó Deus, como faróis que iluminam e que apontam para o Teu Evangelho, para a Tua graça e para a Tua salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo, e todos digam amém. Quebrantado
nome de Jesus. Que nós possamos ser usados por Deus nesse momento difícil. Que você possa ser luz, que você venha ser luz dentro da sua casa. Compartilhe notícias boas. Compartilhe o seu ouvido. Lembre dos seus familiares, lembre dos seus amigos. Não se afaste deles agora. Eu te dou muito boa noite. E eu te convido a cultuar conosco, você que está aí na sua casa. Que o ambiente de casa não venha atrapalhar o seu culto, muito pelo contrário, venha ajudar você a engrandecer o nome desse Deus. Mais uma vez, eu te convido a estar aqui conosco e te falo para não se preocupar com o que acontece lá fora, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos protege, é um Deus que está conosco mesmo nas tribulações. Amém? Você que está em casa, eu queria convidar você para se colocar de pé. Eu sei que nós não estamos aqui no templo físico juntos, mas se coloque de pé e vamos cantar juntos ao Senhor, que enquanto eu viver, louvarei ao teu nome, amém? Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Graça eu viverei, e as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu. Cada instante, pra tua glória, todo tempo eu louvarei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. O teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, contarei teus louvores pra tua glória, enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória, enquanto eu viver, sou teu. Sou teu.
Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que derrama sobre nós essa graça superabundante. E eu tenho certeza que essa graça ela está sendo derramada sobre cada lar que está cultuando conosco neste momento. Gostaria de trazer 2 avisos importantes para você que é da Primeira Igreja Batista no Guará e para você que está nos acompanhando também. Semana que vem, a nossa transmissão contará com a presença do cantor Hélio Borges. É o 5º domingo do mês e, como é de costume aqui na nossa igreja, nós temos o Adore Mais, e sempre no 5º domingo nós convidamos uma banda ou um cantor para estar conosco, e o Hélio Borges vai estar ministrando aqui na nossa igreja, juntamente com a sua banda, e você vai poder acompanhar essa transmissão, vai poder cultuar também junto conosco, e na sequência ouvir uma palavra abençoada do nosso Senhor. Outro aviso que para mim é de suma importância, nós vamos manter o projeto Doando Vida, porque agora com esse surto de coronavírus, mais do que nunca, o Hemocentro de Brasília precisa de sangue. Então você que já se inscreveu para o projeto Doando Vida, esteja aqui conosco,
concentrando-se aqui na igreja a partir das 13 horas, porque às 14 horas o transporte do Hemocentro vai sair daqui nos levando para fazer a doação de sangue. Se você ainda não se inscreveu nas redes sociais da igreja, você vai ter todas as informações concernentes a este projeto tão maravilhoso que nós vamos estar fazendo, nós vamos fazer para que vidas sejam alcançadas através da doação de sangue. Então participe, que Deus abençoe e continue nos acompanhando. E vamos agora ouvir o Gabriel. Glória a Deus. No livro de Salmos, no capítulo 46, a partir do versículo 1, diz bem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. E lá no verso 10 e no verso 11 diz bem assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Meu irmão, sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil, um momento de angústia, um momento que o medo chega até as nossas casas. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso Deus, Ele está conosco, que o nosso Deus, Ele permanece fiel, que o nosso Deus está cuidando de nós dia após dia, e Ele não deixará faltar nada. Deus está cuidando da sua igreja, e o nosso Deus, Ele permanece fiel para conosco, assim como no versículo 5 diz. Eu creio nesse versículo para a igreja nos dias de hoje, que diz assim: Deus está no meio dela, e a igreja jamais será abalada. Deus a ajudará. E é isso que está acontecendo conosco. O nosso Deus está nos ajudando. Ele permanece fiel. E eu queria te convidar a permanecer fiel também, para que você permaneça fiel na sua adoração a Deus, quanto aos seus dízimos e ofertas. Nós sabemos que você não pode vir até aqui no templo físico e depositar no gasofilaço, mas você pode fazer isso da sua casa, sem precisar ir a uma agência do banco. Você pode pegar no seu celular, pelo aplicativo do banco, e fazer a sua transferência diretamente para uma das contas da igreja. Elas estão sendo projetadas, e nós te pedimos também que assim que gerar o comprovante do depósito, que você envie ele para o e-mail da igreja, o e-mail da tesouraria, e que você permaneça fiel a Deus, para que a igreja continue a se mover, porque mesmo no momento em que temos que ficar com as portas fechadas por conta da saúde pública, a igreja ainda assim não para de se mover. Ela continua a chegar nos lares, em cada casa, através das transmissões ao vivo, das ligações e do cuidado de Deus para com cada um. A nossa igreja continua se movendo, e a nossa igreja permanece avançando sobre toda a terra, para a glória do nosso Deus. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver
me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Nem envolver, nem entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí na sua casa, amém? Aleluia. Nós vamos perseverando até Ele vir resgatar a sua noiva. E as palavras do Senhor Jesus ali em João, capítulo 16, no verso 33, você vai poder falar aí na sua casa, declarar essa palavra juntamente conosco. O Senhor Jesus nos disse assim: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha para quem está aí do seu lado, seja a sua esposa, ou seu filho, ou a sua avó, ou sua tia, ou se você estiver sozinho, coloque a mão no seu coração e declare para você, ou para quem está do seu lado: tende bom ânimo. Declare: tende bom ânimo. Jesus nos disse isso, que nós passaríamos sim por dificuldades, que nós passaríamos por aflições, mas Ele nos deixou essa palavra para termos bom ânimo, porque Ele venceu e nele também nós venceremos. Não deixe que esse momento de angústia que nós estamos vivenciando como nação, que nós estamos vivenciando como mundo, isso venha abalar a sua fé. Sabemos sim que os dias são maus, sabemos sim que os dias são dias de aflições, mas nós podemos ter bom ânimo em Jesus, nós podemos nos fortalecer nele. Que você guarde o seu coração com a palavra de Deus, que você alimente a sua fé dia após dia. São tantas mensagens ruins que a gente recebe, não é verdade? Tantos WhatsApps, tantas notícias ruins na televisão, mas independente do que aconteça, o mundo está de ponta cabeça, mas Deus continua no controle de todas as coisas. E eu quero desafiar você a ser um agente de boas novas,
a ser um agente de boas notícias. Nós muitas vezes compartilhamos tantas notícias ruins. Comece a compartilhar notícias boas. Compartilhe com seus vizinhos através do WhatsApp, com seus parentes, seus amigos da faculdade, versículos que vão poder fortalecer a fé, canções que vão poder animar a alma, e que nesse período que nós estamos aí, período de quarentena, período que nós podemos dizer que estamos em confinamento, nós podemos buscar mais o nosso Senhor. E é isso que eu quero convidar você a fazer neste momento agora aí na sua casa. Se você quiser se ajoelhar, ou mesmo em pé ou assentado, mas que o seu coração esteja prostrado diante do Senhor. Nós temos muitos motivos de intercessão, de oração, muitos nomes, pessoas que nós temos clamado diariamente, e nós vamos clamar também pela nossa nação, vamos clamar pelas nações do mundo todo, pela Itália, pela Europa, a China, todos os continentes, clamando pela misericórdia e graça do Senhor. Vamos clamar por aqueles que estão enfermos, que foram contaminados com esse vírus, para que o Senhor venha derramar cura. Vamos clamar pelas nossas famílias, para que o Senhor nos livre, para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos aqui como equipe, como adoradores do Senhor, você na sua casa, comece a orar ao Senhor. Se você não está participando da nossa torre de oração, ainda dá tempo. Nós estamos em 40 dias de propósitos de oração, em intercessão pela nossa nação, em intercessão pelas pessoas, para que este momento de aflição não venha nos paralisar, mas que continuemos avançando com a nossa fé fortalecida no Senhor. Enquanto adoramos, vamos orando e colocando diante dEle as nossas petições, na certeza de que Ele vai nos fortalecer, e que você continuará tendo bom ânimo, que você continuará sendo forte e corajoso, porque é o Senhor que te fortalece. Aleluia, cantemos. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Você pode declarar. Confiamos em Ti, Jesus. Só em Ti confiarei. Eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar. Para sempre reinarás. Aleluia. Aleluia, Senhor. Fortalece-nos nessa noite, Deus. Nos renova em Ti, para que tenhamos bom ânimo, para que sejamos agentes de boas notícias, instrumentos usados em Tuas mãos, Senhor. Visita cada vida agora, Deus. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei.
clamamos a Ti, ó Pai. Obrigada porque Tu estás conosco. Tu és o Deus que governa sobre as nossas vidas. Tu és o Deus que governa sobre a nossa casa. Tu és o Deus que governa sobre a Tua igreja. Eu não sei se você pode se ajoelhar onde você está, mas se você puder, vamos dobrar os nossos joelhos agora e unidos vamos clamar, vamos interceder, vamos unir a nossa fé para clamarmos o favor do Senhor sobre as nossas vidas. Paizinho querido, diante do Teu altar, com os nossos corações prostrados diante de Ti, nós nos unimos, ó Pai, em fé. Sabemos que estamos distantes, sim, geograficamente, mas a Tua igreja está unida pelo poder do nome de Jesus, porque nós cremos que cada casa está reunido aí o povo escolhido do Senhor, e nesta hora queremos levantar um clamor, ó Pai, em favor, Senhor, da nossa nação. Deus, temos vivido dias, é o nosso refúgio. Pedimos, ó Paizinho querido, que o Senhor, ó Pai, venha fortalecer a nossa fé. Tira de nós, ó Deus, todo desânimo, toda apatia, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, porque a Tua palavra declara, Deus, para nós termos bom ânimo e para nós termos paz em Jesus. Que essa paz maravilhosa venha encher cada casa agora, venha encher cada coração agora, Senhor, em nome de Jesus. Aonde estiver um enfermo, aonde estiver um doente, que a Tua mão poderosa os alcance agora, no nome de Jesus. Que toda enfermidade, toda dor, toda doença seja repreendida e cancelada pelo poder do sangue de Jesus. Nós cremos, Pai, que Tu és Deus de milagres. Nós cremos que Tu és o Deus que levanta aquele que está abatido, levanta aquele que está oprimido. Por isso, em nome de Jesus, visita cada família, abençoa, Deus querido, cada casa, nos guarda, Senhor, nos livra, Pai, nos livra, Senhor, desse vírus, nos livra dessa epidemia, Pai, cobre-nos com o sangue de Jesus, visita-nos, ó Deus, com a Tua unção poderosa, dando livramento, nos dando sabedoria, nos dando prudência no cuidado que nós devemos ter. E nós cremos, ó Deus, que iremos passar por esse vale e sairemos dele ainda mais fortes como igreja, ainda mais renovados, ainda mais fortalecidos no Senhor. Ó Deus, visita os hospitais, aqueles que estão em leitos, aqueles que estão enfermos, alcança eles com a tua unção de cura, abençoa os profissionais da saúde, ó Deus, pessoas que estão, ó Pai, se colocando na brecha por tantos outros, que o Senhor os proteja, que o Senhor os livre, que o Senhor os guarde, que o Senhor os dê, ó Pai, controle emocional, renovo e sabedoria. Clamamos, ó Pai, pelas nações, ó Deus, visita as nações, ó Pai, a Europa, a Itália, Portugal, Japão, China, todos os continentes, Deus, tenha misericórdia, que eles sejam todos, ó Pai, alcançados pela Tua misericórdia, alcançados pela Tua cura, alcançados pelo Teu favor, e que seja um tempo de despertamento para o mundo, um tempo de nos voltarmos para Ti, ó Deus, um tempo de avivamento, um tempo de transformação de vidas, um tempo de milagres, ó Pai, porque Tu és o Deus que faz brotar água da rocha, Tu és o Deus que envia o pão de cada dia. Clamamos, ó Pai, pelos pequenos, ó Pai, comerciantes, microempresários, ó Pai querido, visita, Senhor, tem misericórdia, ó Pai, que nesse tempo de crise seja um tempo também de novas oportunidades, que nesse tempo de crise seja um tempo também de prosperar, porque o Senhor é o Deus, dono do ouro, dono da prata, o Deus que provê os recursos. Pai, pedimos pelas igrejas, que o Senhor dê estratégias, que o Senhor dê sabedoria, que o Teu povo, apesar da distância geográfica, permaneça unido em fé. Obrigado,
está, ó Pai, nos proporcionando momentos como este. Nós te damos toda a glória, Senhor. Nós te damos todo o louvor, Pai. E vamos declarar: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Queremos estar prontos. Queremos estar preparados para encontrar contigo, Senhor. Aleluia. Daí onde você está, cante: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare, declare. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Declare mais uma vez. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Te damos glória, te damos todo louvor e adoração, para sempre, sempre, sempre. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Continue com o seu coração aberto. Aquilo que Deus está fazendo nessa noite, Ele tem muito mais para ministrar em cada coração. Que Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Que equipe linda. Vocês são bênçãos de Deus para essa comunidade chamada PIB no Guará. A disposição desses queridos de estarem aqui ministrando para que você da sua casa possa cultuar conosco é algo que deixa o meu coração extremamente feliz. E não apenas os que vocês viram aqui na frente pela transmissão, eu também tenho uma equipe trabalhando ali atrás para que tudo aconteça, para que nós possamos juntos celebrar a este Deus maravilhoso. E nós estamos chegando à última mensagem da série Caminho para o 30 Semanas. O nosso ciclo do 30 Semanas vai acontecer, ele foi adiado, ele não foi cancelado. Mas nós não vamos deixar de meditar nessa última decisão, que é compartilhar. Então, só para a gente recapitular um pouquinho, você que tem acompanhado a série, ou você que começou de hoje, não tem problema, mas durante 8 semanas nós temos falado sobre decisões que nós devemos tomar diante de Deus e diante do próximo. A primeira decisão foi admitir, a segunda foi confiar, a terceira foi entregar, a quarta, depender, a quinta, obedecer, a sexta, confessar, a sétima, reparar, e hoje nós vamos falar sobre a oitava e última decisão dessa série de mensagens, que diz respeito à nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho a outras pessoas.
A palavra que a Priscila ministrou para nós aqui no início dessa música Maranata foi uma palavra de Deus, porque nós precisamos, neste momento em que estamos reclusos, compartilhar o amor de Deus. Você pode compartilhar o amor de Deus ligando para aquela pessoa que você conhece e você sabe que está solitária, lendo um versículo bíblico para ela, compartilhando uma bênção. Anteontem mesmo eu tive a oportunidade de telefonar para um adolescente aqui da igreja e orar por ele, porque ele estava precisando de oração, e ele, acompanhando a transmissão do culto dos adolescentes, fez um pedido específico de oração, algo pessoal, que dizia respeito à família dele. E ele falou assim: pastor, eu gostaria que você orasse por mim. E eu pude ali pegar meu telefone, orar com ele. Eu não sei se ele está online com a gente agora, mas eu tenho certeza que Deus cuidou. E eu tenho certeza que Deus está no controle. E você pode fazer isso. Você pode compartilhar o link dessa mensagem com alguém que esteja solitário agora. Você pode orar por alguém que esteja precisando de oração. Nós não podemos perder de vista a responsabilidade de comunicar o Evangelho, porque nesse tempo de isolamento e de reclusão, muitas pessoas estão aflitas, ansiosas, solitárias. E essa é uma oportunidade única para nós compartilharmos o amor de Deus. E ao compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos, inevitavelmente, nós vamos também compartilhar aquilo que Jesus fez por nós e através de nós. Muito do que nós vimos nos passos anteriores dessa série tratava de decisões que traziam benefícios para nós mesmos e que nos ajudaram no processo de cura da nossa alma, cura do nosso físico, cura dos nossos relacionamentos. Os primeiros 7 passos tinham como objetivo ajudar cada um de nós como indivíduos a sermos melhores cristãos. Porém, este 8º passo tem como objetivo despertar a igreja para ajudar o próximo através da proclamação do poder de Deus. Quando nós testemunhamos a respeito daquilo que Deus operou em nós, outras pessoas são abençoadas através da nossa história. A maneira como você enfrenta essa crise de coronavírus pode abençoar outras pessoas. As instruções que você passa para os seus amigos: lave sua mão, se cuide, não saia muito de casa. Você não está necessariamente compartilhando o Evangelho, mas você está sendo bênção na vida daquela pessoa. E você pode unir tudo isso, toda essa rede de comunicação, você pode unir isso, aquilo que Cristo fez na sua vida. Porque quando nós decidimos compartilhar a nossa história e aquilo que Jesus fez na nossa vida, outras vidas que não conhecem o Evangelho são tremendamente impactadas. A nossa história, o nosso testemunho precisam fazer parte da pregação do Evangelho, porque nós somos frutos do Evangelho. Nós somos frutos da mensagem que nos foi pregada. E o apóstolo Paulo, que é o personagem da reflexão de hoje à noite, percorreu toda a Europa e a Ásia Menor pregando o Evangelho. E Paulo fez isso contando a história de Cristo, mas também contando o que Cristo fez na vida dele e através da vida dele. Paulo não tinha vergonha de contar a sua história. E grande parte da pregação de Paulo foi relatar para as pessoas o que Deus havia feito em sua vida por meio de Jesus. Já bem velhinho, perto do fim da vida, Paulo se encontrava acorrentado, preso, e ele foi colocado diante de Agripa, rei da Judéia. E as correntes de Paulo serviram para nos mostrar que este mundo é um território hostil. Quando nos tornamos cristãos, isso não significa que a nossa vida será mais fácil. Na verdade, quando nos tornamos cristãos, nós adentramos num campo de batalha, pois este mundo tenebroso conspira contra a nossa nova natureza. E nós sabemos que não podemos deixar de lado tudo que está à nossa volta e vivermos como se simplesmente fôssemos super-homens. Nós não estamos imunes às tempestades deste mundo. Nós vivemos neste mundo sabendo que estamos aqui passageiramente, somos peregrinos, porque a nossa cidadania é celestial. Os hábitos, os costumes e os valores deste mundo contrastam veementemente contra os valores de Deus e os valores que Deus quer que estejam implantados nos nossos corações. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, meu querido irmão, nós vamos remar contra a correnteza. Você que está recluso aí na sua casa, saiba que você está remando contra a correnteza. Você que, por acaso,
de repente está no ambiente de trabalho agora, porque tem gente que trabalha à noite, mas você tem a oportunidade de ligar o seu aparelho e estar ouvindo essa mensagem. Saiba que mesmo trabalhando, mesmo não estando recluso, o Deus Todo-Poderoso está com você, está protegendo cada um de nós. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Um cristão nascido de novo não vive em conformidade com os padrões ditados pela cultura de uma sociedade sem Deus. Temos que remar sim contra a maré. O apóstolo Paulo foi preso, trazido perante um rei que era judeu como ele. Porém, este rei havia sido empossado pelos romanos. E ele estava completamente rendido aos interesses dos romanos. Diante deste rei que conhecia a lei de Deus, mas não seguia a lei de Deus, Paulo então compartilhou a sua história. Paulo não expôs um tratado teológico, ele não tentou convencer o rei com argumentos prontos. Ele tinha consciência do poder de Deus em usar o seu testemunho para tocar no coração do rei Agripa. Quando nós compartilhamos a nossa história, Jesus opera. Quando nós falamos do amor de Cristo por nós, o Espírito Santo opera. Paulo fez isso inúmeras vezes diante de ricos, diante de pobres, diante de reis, diante de... E você? Você tem usado as oportunidades que Deus tem te dado para compartilhar o Evangelho? Antes de Paulo se converter, ele havia sido criado dentro da religião judaica. Tornou-se um membro da seita mais severa e mais exigente dentro do judaísmo. Ele era um fariseu. E como um bom fariseu, ele era totalmente hostil ao nome de Jesus. Você que está na sua casa, você conhece alguém que é hostil ao nome de Jesus? Você tem algum parente que ignora Cristo? Paulo era assim. Ele era um homem religioso, mas era um homem contra Cristo. Ele se levantou contra o Messias que a sua própria religião aguardava. O seu zelo religioso, agregado à sua cegueira espiritual, fez dele um perseguidor implacável. Fez dele um homem totalmente malvado no tocante à perseguição dos cristãos. O seu ódio contra os cristãos não tinha limites. O Spurgeon compara a fúria de Paulo como a fúria de um leão selvagem, devorando a sua presa e arrancando as suas carnes. Acontece que este mesmo homem, que era hostil a Cristo, se converteu. E a sua conversão é um lindo testemunho, um testemunho que nos inspira a fazer o mesmo. Um testemunho que nos inspira a testemunhar o que Cristo fez por nós. A primeira lição que eu quero que você guarde essa noite é: compartilhe como era a sua vida sem Cristo. Porque todos nós, em algum momento das nossas vidas, fomos expostos ao Evangelho, mas nem todos receberam o Evangelho. Há muita gente que ainda sequer ouviu o Evangelho, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Evangelho transforma, e aquelas pessoas que foram expostas ao Evangelho e receberam Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, essas pessoas foram transformadas, e elas podem falar da sua vida como a minha vida sem Cristo e a minha vida com Cristo. Portanto, quando eu falo, compartilhe como era a sua vida sem Cristo, nós fazemos isso também inspirados no testemunho do apóstolo Paulo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 9 em diante. Eu vou ler até o 11 nessa primeira leitura, e a palavra de Deus diz o seguinte, no capítulo 26 de Atos, a partir do versículo 9. Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Essa era a vida de Paulo antes de se converter. Esse era o Paulo antes da conversão, um homem maligno, um assassino de crentes, um homem que achava que estava
agradando a Deus, assassinando pessoas. Um típico religioso que não conhece o Deus verdadeiro. Porque há muita gente religiosa que não tem um relacionamento com o Deus verdadeiro. A atitude de Paulo diante dos cristãos era essa. Você é cristão, se você crê em Cristo, você é um traidor da fé judaica, e o meu voto é para que você morra. Paulo matava homens do próprio sangue, judeus como ele, apenas porque eles criam em Jesus Cristo. Esse era o Paulo antes de ser transformado. Eu e você temos um passado. Eu e você temos uma vida pregressa. Paulo tinha um passado terrível. Quando mostramos a outras pessoas a diferença que Jesus fez em nossas vidas, quando contamos o nosso testemunho, esse testemunho passa a fazer parte da pregação do Evangelho, pois é isso que o Evangelho faz. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho muda histórias. E vidas transformadas é o produto principal da pregação do Evangelho. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está acompanhando essa mensagem, cultuando a Deus nesse momento, tem um testemunho para contar. Eu quero incentivar você a compartilhar esse testemunho, seja por meio de uma mensagem, por meio de um telefonema, e diga como que você tem segurança em Cristo, mesmo no momento de crise. Lá no versículo 12 em diante, Paulo relata a sua experiência de conversão, e eu vou ler até o 14 agora. Do 12 ao 14, Paulo diz assim: numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Em outras versões, Saulo, Saulo, por que me persegues? É vão recalcitrares contra os aguilhões. O que é resistir a um aguilhão? O que é recalcitrar contra um aguilhão? Que tipo de ilustração é essa que Jesus Cristo usou ao se referir à desobediência e à obstinação de Paulo? Resistir ao aguilhão, irmão, é tentar evitar o inevitável, ou resistir ao irresistível. No caso específico de Paulo, era insistir em rebelar-se contra a vontade de Deus. Paulo tinha se negado a ver o poder de Deus através dos testemunhos daqueles que ele mesmo perseguia. Vários cristãos estavam testemunhando os milagres de Cristo, tudo que Cristo tinha feito. Paulo não apenas duvidava, como os perseguia e os matava. O aguilhão é um instrumento que o pastor de ovelhas usa para espetar o animal que sai da trilha e obrigá-lo a voltá-lo para o caminho certo. Tem aí a figura da ponta de um aguilhão. O pastor de ovelha, em último caso, quando a ovelha é muito desobediente, está indo no caminho errado, ele dá uma cutucada nela, para ela voltar para o caminho. Alguns cavalos, quando estão sendo domados, eles precisam que o montador também use um tipo de aguilhão, só que ele usa no pé. E aí, quando o cavalo desobedece, ele dá um tranco no pé, com aquela espora que tem no pé, é um tipo de aguilhão também. E o animal que resiste contra a esporada, o animal que resiste contra o aguilhão ou contra a espora, ele sofre. Quantas vezes nós mesmos não nos rebelamos contra aquilo que Deus nos manda fazer? E o que Deus faz? Nos espeta, nos disciplina. A conversão de Paulo foi seguida de uma disciplina severa da parte de Deus. Paulo, um homem importante, um homem respeitado, foi humilhado, ele precisou cair por terra. Ele perdeu sua visão. Caindo por terra e cego, ele teve que aprender a ser humilde. Eu estava no interior do Piauí e eu gostava muito de ouvir música. Meu pai tinha uma vitrola. Você aí em casa, se você quiser comentar, você sabe o que é uma vitrola? Você que tem menos de 20 anos, sabe como funciona uma vitrola? Aquela que você coloca o disco, vem com a agulha,
bota ela em cima do disco e a agulha vai passando e lendo aquele vinilzão. Então, meu pai tinha uma coleção de discos muito grande. Só que um belo dia a tomada da vitrola quebrou. E meu pai tinha saído e eu tive a excelente ideia, com 12 anos de idade, de pegar uma tesoura, cortar a tomada que tinha quebrado, desencapar o fio, enfiar o fio na tomada e ouvir vitrola. Meu pai sabia que a tomada estava quebrada. Então, quando ele voltou de casa e viu a artimanha que eu tinha feito, ele simplesmente falou: não faça mais isso, filho, eu vou arrumar essa tomada. Mas você pode tomar um choque muito grande aí e pode até morrer, cuidado. Sabe o que aconteceu? Meu pai saiu para comprar uma tomada nova e eu, na desobediência, peguei o fiozinho de novo e fui colocar na tomada. Eu sei que os adivinhos não herdarão o reino dos céus, mas adivinha o que aconteceu? Eu tomei um choque muito grande. Mas Deus foi misericordioso, porque primeiro eu grudei na tomada. E vocês sabem que quando você gruda na tomada, é um perigo. Só que era interior e era um fio pendurado. A tomada não era na parede, era um fio pendurado, assim, redondo. E no que eu grudei, eu com muita força puxei. No que eu puxei, o fio soltou lá de cima e o choque acabou e eu caí no chão quase desmaiado. Quando meu pai chegou, viu tudo quebrado e a vitrola no chão. A vitrola não quebrou, mas eu tomei uma surra. Assim como é doloroso para um animal recalcitrar contra os aguilhões, a desobediência pode ser dolorosa ou até catastrófica para nós. Quando eu lembro desse versículo, vale a pena recalcitrar contra os aguilhões, eu lembro de todas as vezes que eu fui desobediente. Eu lembro de todas as vezes que eu quebrei a cara. Jesus havia inaugurado uma nova era. A graça de Deus estava sendo derramada de forma abundante naquela região. Mas Paulo estava indo contra o mover de Deus. Ele estava recalcitrando contra os aguilhões, pois ele estava cego pela sua religiosidade, pelo ódio, que não deixavam Paulo ver o óbvio, que eram vidas transformadas pelo poder de Cristo, o Messias, que ele tanto esperava. Deus havia mostrado a ele que Jesus já havia vencido a morte. Os apóstolos estavam anunciando o Jesus ressurreto. Paulo tinha visto como Estevão orou com o rosto brilhando, como o rosto de um anjo, mesmo na hora da sua execução. Mas a morte de Estevão não quebrantou o coração de Paulo. Ele preferiu recalcitrar contra o aguilhão. Ele preferiu dar murro em ponta de faca. A expressão que a gente usa em língua portuguesa é muito parecida com a expressão que Jesus Cristo usou com Paulo. Por que estás recalcitrando contra o aguilhão? Por que você está dando murro em ponta de faca? Paulo preferiu resistir aos aguilhões, até que o próprio Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Então ele descobriu que estava lutando não apenas contra a igreja cristã, mas ele estava lutando contra o próprio Deus de Israel. Acontece que ele reconheceu a voz do mestre, ele se humilhou, se submeteu ao seu comando, e a vida de Paulo foi totalmente transformada a partir do momento que ele desistiu de lutar contra o aguilhão. Ele saiu imediatamente de debaixo do poder de Satanás e tornou-se uma nova criatura. Isso nos leva ao segundo tópico dessa mensagem. Primeiro é compartilhe como era a sua vida sem Cristo. A vida de Paulo era uma vida de perseguidor e de assassino. O segundo tópico é compartilhe o que Cristo fez em sua vida. Você consegue parar para pensar agora rapidamente e fazer uma lista de tudo que Jesus fez por você? A maioria dos cristãos que for fazer essa lista vai colocar lá em cima como a primeira coisa que Cristo fez por ele e vai colocar: fui salvo, fui perdoado. A maioria das listas vai começar com essa declaração: Cristo me salvou, Cristo me perdoou. E Paulo fez isso. Ainda diante do rei Agripa, ele começou a relatar as palavras que o próprio Jesus havia dito para ele. Então perguntei, a partir do versículo 15, quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus a quem você está perseguindo.
Agora levante-se, fique de pé, eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu ao meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Olha que lindo esse versículo, irmãos. Paulo estava cego, e Deus abriu os olhos de Paulo, para que ele pudesse abrir os olhos de outras pessoas. Paulo estava envolto em trevas, Deus colocou Paulo na luz, para que outras pessoas, através do testemunho de Paulo, pudessem ver a luz. Isso tem tudo a ver com a situação que estamos vivendo hoje. Parece que o nosso mundo está envolto em trevas. Parece que o medo tem tomado conta das famílias, por causa de um vírus que não conhecemos, por causa de uma enfermidade que ainda não sabemos lidar com ela da melhor maneira. Mas a luz de Cristo continua brilhando, amém? O poder de Deus continua agindo. E mesmo as dezenas e centenas, talvez milhares de pessoas que já tenham morrido por conta deste vírus, elas servem para nos alertar para uma coisa muito importante. Todos nós um dia morreremos. Mas como está a nossa vida diante de Deus? Quantos desses milhares que morreram por causa do coronavírus morreram sem Cristo? E passarão uma eternidade longe do Pai? Mais triste do que a morte deles é saber que muitos deles não alcançaram a salvação por meio da fé em Cristo. E é por isso que em meio a uma era de trevas, em meio a trevas que estão tomando conta do mundo, nós precisamos levar a mensagem da cruz. Nós precisamos levar a mensagem do Evangelho. Em algum momento das nossas vidas, nós tentamos resistir à graça salvadora de Deus, mas quando o recalcitrar contra os aguilhões se tornou inútil, nós tivemos que nos prostrar diante da superabundante graça, porque Deus nos laçou, nos atraiu para Ele e fez em nossas vidas uma transformação completa. Jesus não apenas escolheu Paulo para a salvação, mas também o chamou para uma obra missionária. Jesus não apenas escolheu vocês que estão aqui para a salvação, mas Ele chamou vocês para uma obra missionária. Esse momento de louvor que nós fizemos aqui juntos, é obra missionária, porque nós estamos cultuando o Deus vivo, e pessoas estão sendo impactadas pela mensagem do Evangelho. O mesmo chamamento de Paulo é o chamamento de Deus para mim e para você. Deus designou Paulo para pregar aos gentios, aos judeus, aos reis. Não tem nenhum rei aqui. Não tem nenhum judeu aqui. Talvez algum assistindo. Mas nós todos somos gentios. Nós todos somos povos de toda tribo, língua e nação, que fomos alcançados pela mensagem do Evangelho. A mensagem de Paulo chegou até nós e nós somos multiplicadores dessa mensagem. Paulo tornou-se o maior desbravador da igreja primitiva. O testemunho de Paulo nos inspira até hoje. E nós precisamos ser inspirados pelo Espírito Santo e pelo testemunho deste homem que foi tocado pelo Espírito Santo a continuar pregando. Paulo atravessou mares, cruzou desertos, enfrentou açoites e prisões para plantar igrejas na Europa e na Ásia. Mesmo sofrendo, eu li uma notícia muito linda, que os italianos começaram a buscar a Deus, porque o Evangelho foi pregado na Itália. A Itália hoje é uma nação pós-cristã, mas muitos cristãos nominais estão voltando à fé, estão buscando a Deus em meio à dor. E eles precisam ouvir o Evangelho. A Itália precisa ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Igreja, irmãos, proclamar o amor de Deus através do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo e do nosso testemunho pessoal, como Paulo fez, deve ser a essência da nossa fé. Deve ser a essência da nossa vida como cristãos, a essência da nossa comunidade de fé, a essência de tudo aquilo que nós realizamos. Para que transmitir um culto ao vivo? Para que chamar toda a PIB a cultuar das suas casas? Porque nós não podemos deixar de fazer aquilo que Cristo nos mandou.
Nós não podemos deixar de cultuar, nós não podemos deixar de adorar, nós não podemos deixar de transmitir essa palavra, que ainda vai ser replicada nas nossas células. Uma igreja que não evangeliza está longe de cumprir a sua missão aqui na terra. Um missionário americano que veio morar no Brasil anos atrás, Timothy Carricker, ele escreveu um livro chamado O Caminho Missionário de Deus. E nesse livro, ele deixou essa frase que nos desafia. Não sei se vai chegar aí na tela de vocês, eu creio que sim. A gente tem evoluído na nossa transmissão. A igreja existe pela missão, assim como o fogo existe pelo queimar. Quando deixa de queimar, o fogo deixa de ser fogo. E quando deixa de ser missionária, a igreja deixa de ser igreja. O que é ser missionário? É compartilhar. O que é ser missionário? É transmitir uma mensagem de paz. A gente se esforça para não transmitir um vírus, por meio de gotículas de saliva, por meio de mãos contaminadas, evitando aglomerações. E o mesmo esforço que a gente faz para não transmitir um vírus, a gente pode inverter esse esforço e começar a transmitir vida. Olha que lindo. A gente se esforça para não transmitir um vírus, e a gente pode usar o mesmo esforço para transmitir a palavra de salvação, para transmitir a palavra de vida. Por isso, o nosso terceiro tópico, já caminhando para a conclusão: compartilhe o Evangelho. E eu não vou usar o texto de Mateus, eu vou usar o texto de Marcos, porque o texto de Marcos contém a ordem e uma advertência. Antes de Jesus subir aos céus, ele ordenou aos seus discípulos que eles deveriam compartilhar as boas novas. E esse mandamento, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, é para mim e para você. Os 12 apóstolos passaram os 3 anos do ministério terreno de Jesus, caminhando com Ele, fazendo refeições com Ele. Dia após dia, eles observaram Jesus de perto, e Jesus lhes ensinava de maneira muito direta e específica os valores do reino. E o grande valor do reino que Jesus Cristo ensinou para os seus discípulos foi: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Lá em Deuteronômio ainda acrescenta na língua hebraica, com todo o teu entendimento. E ao teu próximo, como a ti mesmo. Quando a gente fechou as portas deste templo, aqui na QE1 do Guará, nós fizemos isso por amor ao próximo, porque nós não queremos proliferar um vírus. Mas foi apenas um testemunho de amor que nós fizemos hoje. Nós podemos fazer muito mais. Semana que vem, quem estiver saudável, está sendo conclamado a doar sangue. Isso é transmitir amor. Jesus ensinou esses valores para os seus discípulos. Esses valores chegaram até nós. Esses irmãos que saíram das suas casas, saíram da reclusão, para estar aqui transmitindo este momento, estão fazendo isso porque amam esta igreja, amam esta agência do Evangelho, amam vocês que estão em casa e estão sendo abençoados por essa palavra, porque eu estou sendo abençoado por essa palavra. Eu não estou aqui apenas cumprindo uma missão, eu estou aqui sendo abençoado porque quem está pregando é o Espírito de Deus. Usando esse vaso muitas vezes desobediente, vaso que precisa ser quebrado diariamente, mas Deus tem me abençoado, Deus tem abençoado essa igreja, e eu louvo a Deus por causa disso. Cristo ensinou os valores do reino para os seus discípulos transmitiram os valores do reino para as gerações futuras. Paulo foi transformado de perseguidor para perseguido, de perseguidor para pregador do Evangelho. E a mensagem do Evangelho de Cristo cruzou fronteiras, cruzou oceanos, chegou até o Brasil e está sendo proclamada hoje. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio a gente poder transmitir a palavra de Deus com liberdade. É um privilégio a gente poder usar a tecnologia para transmitir o amor de Deus. Aqueles discípulos viram Jesus pregar, operar milagres, ministrar curas, alimentar multidões.
Eles viram e ouviram Jesus confortando os aflitos, pregando o evangelho do reino pelas cidades e pelas aldeias. E isso foi transmitido para gerações futuras. Nós precisamos fazer o mesmo. Precisamos transmitir a mesma mensagem. Durante 3 longos anos, os discípulos de Jesus foram impactados pelo exemplo do Mestre. Eles viram seu Mestre ser preso, condenado, crucificado e morto. Jesus foi sepultado, mas o mais importante, ele não permaneceu morto. Aqueles discípulos viram Jesus ressurreto, e eles continuaram pregando essa mensagem. E eu quero desafiar você a continuar a pregar o evangelho do Jesus ressurreto. Jesus vive, ele age, e como eu tenho ouvido, ele é poderoso para nos ensinar a vencer esse vírus, a achatar a curva de transmissão desse vírus aqui no nosso país, para que a gente não sofra como a Itália sofreu, como a China sofreu, como a Coreia do Sul sofreu. Vamos continuar orando e clamando a Deus para ter misericórdia do Brasil. Quando Jesus apareceu para os discípulos, depois de ressuscitado, eles estavam em quarentena, porque eles estavam fugindo das autoridades romanas. Eles estavam reclusos, porque eles estavam com medo de serem crucificados também. Jesus então entrou pelas, sabe-se lá como Jesus entrou, diz o Evangelho que Jesus apareceu no meio deles. Eles estavam de porta fechada, igreja. Como que Jesus apareceu no meio deles se a porta estava fechada? Porque Jesus já estava com o corpo transfigurado. Mas ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, tomou conta daquele lugar. E em nome de Jesus, eu quero declarar, não com a minha autoridade, mas com a autoridade do Espírito Santo, paz seja com vocês aí na casa de vocês. E que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os corações de vocês. Essa é a mensagem que Jesus nos mandou comunicar para o mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa paz, ela toma conta do coração do que crê. Ela toma conta da vida do que se entrega a Ele. Nós precisamos estar prontos para levar essa mensagem. Nós precisamos estar prontos para compartilhar o grande amor de Deus. O testemunho de todo crente, em sua essência, é o testemunho da libertação da escravidão do pecado e da filiação com o reino da luz. Nós deixamos de ser filhos das trevas e nos tornamos filhos da luz. O testemunho de todo crente é uma história de libertação e redenção. É uma história que se repete sempre que um pecador se arrepende e entrega a sua vida para Jesus. É a história que nos mostra que há esperança para o futuro. A peste negra devastou a Europa séculos atrás. E muitos crentes em Cristo morreram. Muitos cristãos devotos morreram. Mas eles morreram e foram para a glória, e o evangelho continuou a ser pregado. Eu creio que a gente não precisa passar pelo que eles passaram. Há tantas informações diante de nós que nos ajudam a não passar pelo que a Europa passou com as pestes que tomaram conta daquele continente. O estrago que o coronavírus está fazendo hoje é grande, é feio, é amedrontador. Mas nós cristãos já passamos por pestes piores. E eu tenho fé que nós vamos vencer essa, igreja. Eu tenho fé que nós vamos vencer. Precisamos falar do amor de Deus. Contar a história que nos mostra que há esperança para o futuro. Precisamos contar para aqueles que não conhecem o Evangelho que há sentido na vida. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Como reza a cartilha da biologia, não é verdade? Será que acaba aí? Será que acaba na morte?
Você que está nos acompanhando da sua casa, você sabe recitar de cor João 3,16? Equipe que está aqui comigo, vocês sabem recitar de cor João 3,16, sim ou não? Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala bem alto para quem está em casa ouvir, vamos lá? Essa promessa de vida eterna nos traz esperança, amém? Essa promessa de vida eterna nos inspira a continuar. A mensagem do Evangelho é a mensagem da vida eterna, e nós só temos vida eterna porque nós temos Cristo. Sem Jesus Cristo, o destino do homem caído é a separação eterna de Deus. Essa separação é sinônimo de tormento eterno, é pior do que qualquer vírus. Sim, a Bíblia promete vida eterna em Cristo, mas ela também fala de tormento eterno. E ela deixa claro qual é a condenação para aqueles que não crerem. Mas é por meio da pregação do Evangelho que aqueles que não creram poderão vir a crer, e nós temos o privilégio de sermos portadores de boas novas. Vocês sabiam que cabe a nós pregar o Evangelho? Em poucas situações na Bíblia, Deus mandou um anjo anunciar boas novas. Lembra do anjo Gabriel anunciando o nascimento para Maria? Lembra do anjo que apareceu no meio dos pastores e disse: eis que vos trago boas novas de grande alegria, que é para todos os homens. Esses anjos estavam cumprindo uma missão específica, mas eles não fazem isso diariamente. Nós temos o privilégio de levar a mesma mensagem dos anjos todos os dias, através do nosso testemunho, através da nossa vida, através daquilo que Cristo fez por nós. Nós conhecemos a história de Jesus, nós sabemos quem Ele foi, quem Ele é, o que Ele fez por nós e o que Ele ainda há de fazer. Além disso, irmãos, a nossa própria vida é prova do que Ele fez e do que Ele está fazendo em nós. Do que nós somos libertos? Do que você foi liberto? Você foi liberto dos vícios, de maus hábitos, de compulsões, de baixa autoestima, de pensamentos suicidas. O poder de Deus é capaz de libertar você. Mesmo você que está passando por isso agora, o poder de Deus é capaz de libertar você, irmão. Cada um de nós tem um testemunho particular, mas todos temos em comum o fato de termos sido salvos da condenação do pecado. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos deu nova vida, Ele firmou os nossos pés que outrora eram vacilantes sobre uma rocha firme. E quem é a rocha da nossa salvação? Ó, a equipe está antenada. Jesus é a rocha da nossa salvação. Essa é a essência da mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que Jesus nos mandou anunciar. Precisamos estar prontos para cantar seus louvores. Precisamos dizer: cantareis teus louvores para a tua glória enquanto eu viver. A história da jornada da escravidão para a liberdade, a história da jornada das trevas para a luz. Quando os judeus estavam escravizados no Egito por meio de Moisés, eles foram trazidos à liberdade. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vimos como Deus agiu de maneiras miraculosas para trazer seu povo à liberdade e conduzi-los a uma terra prometida. Quantas vezes o povo de Deus se rebelou? Mas ainda assim Deus agiu com misericórdia. A história do povo rebelde de Israel é uma amostragem da história da humanidade que se rebelou contra Deus. Porque a humanidade insiste em dar murro em ponta de faca, em recalcitrar contra o aguilhão. Mesmo quando Jesus veio ao mundo, o povo de Deus estava sob o jugo de Roma, mas Jesus não veio libertá-los de Roma, Jesus veio libertá-los das trevas. Jesus, que se diz o rei dos judeus, ou Barrabás?
E o povo fala, liberta Barrabás. Por quê? Porque Barrabás lutava contra Roma. Eles queriam um libertador do jugo romano, eles não queriam um libertador das trevas. E o que é que vocês querem que eu faça com esse Cristo? O que é que o povo gritou? Crucifica-o. Quando o povo gritou crucifica-o, eles estavam recalcitrando contra os aguilhões. Cristo veio nos libertar das amarras e nos reconciliar com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Você não precisa ser teólogo para entender isso. Você não precisa de nenhum título de pastor para levar essa mensagem para alguém que não conhece a Cristo. Você precisa conhecer a Deus e ser capaz de dizer, eu estava perdido e fui achado. Eu estava na lama e Ele me lavou. Ele me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Teve uma banda de axé aí que fez uma música zombando os crentes. Lembra da música? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje estou curado, encontrei Jesus, encontrei Jesus, encontrei Jesus. A zombaria deles é a mais pura verdade. Porque Jesus liberta do álcool, Jesus liberta das drogas, Jesus cura. Você pode dizer amém aí da sua casa? Anuncie o Evangelho, porque só Deus pode dar a verdadeira alegria. Cristo me deu uma vida nova, uma nova identidade, uma nova alegria, uma alegria que não vai embora. E eu repito para você, meu querido, falar do amor de Deus não é uma opção, é um mandamento. Evangelizar não pode ser apenas um programa da igreja, mas um estilo de vida, estilo meu, estilo teu. E eu finalizo com o texto de Romanos capítulo 10, de 13 a 15. Leia comigo, daí de onde você está. A imagem está projetada? Sim? Leia comigo daí de onde você está. Equipe pode ler junto. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Eu quero convidar você a mais uma vez cantar essa canção. Cantarei teus louvores para a tua glória enquanto eu viver. Seja daqui do templo da PIB, que está praticamente vazio, seja daí da sua casa, seja do carro que você está dirigindo, com o celular aí só no áudio, espero eu. Seja daqui a pouco, quando você parar para assistir essa live que vai ficar gravada. Aproveite para cultuar a Deus. Aproveite para louvar a Ele com essa canção. Aproveite para declarar, vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero o teu amor irradiar. Essa igreja está comprometida a não irradiar nenhum tipo de vírus, mas a irradiar o amor de Deus. E você pode dizer amém daí da sua casa. Que Deus te abençoe, meu querido. Como é bom saber que estamos juntos, mesmo distantes. Que Deus os abençoe. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Cada instante pra tua glória, todo tempo louvarei, pela tua graça eu viverei. As batidas do meu peito querem conhecer-te mais, meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver,
cada instante, pra tua glória, todo tempo eu louvarei, pela tua graça eu viverei. E as batidas do meu peito querem conhecer-te mais. Meu Salvador, eu vou mostrar que és o Deus que satisfaz. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória enquanto eu viver, sou teu. Para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar, quero teu amor irradiar. Cantarei teus louvores pra tua glória enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, contarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, sou teu. Você que está em casa, estenda a mão para a tela que está na sua frente. Abençoe essa equipe que está trabalhando aqui para abençoar a sua vida. Ore agora pela vida de cada pessoa que está cantando, de cada instrumentista, pela vida da nossa equipe de culto mesmo, o pessoal da multimídia, o pessoal da Libras, o pessoal que está lá em cima na mesa de som. Estenda a tua mão como igreja, abençoa as nossas vidas. Nós somos igreja mesmo distantes, irmãos. Ore pelas nossas vidas agora. E nós também queremos orar pela sua vida. Então a mão de vocês está estendida para nós. A nossa mão está estendida para você. E agora nós vamos nos abençoar mutuamente. Vou pedir para Camila fazer essa oração de cá, abençoando vocês. E vocês daí nos abençoam. Depois da oração da Camila, eu vou dar a bênção final. E essa transmissão vai ser cancelada não, terminada, mas vai ficar gravada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, porque podemos respirar. Obrigada, Deus, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus, Senhor, que o nosso coração aflito venha se acalmar diante da tua grandeza. Porque o Senhor é a nossa esperança, Deus. Que essas pessoas que estão em casa venham se lembrar disso. Que não haja desespero, Senhor, porque não há motivo para isso. Que a gente venha sim, que eles venham sim se cuidar, ó Pai, se proteger, tomar as precauções devidas, mas lembrar que o que não está ao nosso alcance está ao teu. Em nome de Jesus, Senhor, livra, Senhor, essas pessoas do mal. Livra, Senhor, essas pessoas da morte, ó Pai. Nós te pedimos isso. Te pedimos para a tua misericórdia, né, sobre a vida de cada um que está nesse momento em sua casa, cultuando conosco, Deus. E aqueles que também não estão. Nós te pedimos, Senhor, para que haja mais comunhão entre as famílias. Para que esse momento venha a ser aproveitado deles e mesmo na distância venham estar se comunicando, Deus. Que venhamos lembrar dos nossos amigos, que venhamos ser apoio e luz para aqueles que precisam. Em nome de Jesus, Senhor, nos inspira a levar o teu amor, a propagar o teu amor mesmo sem sair de casa, através das redes sociais, Senhor, através da internet, de todas as ferramentas que nós temos. Senhor, cuida desses que estão nos assistindo, cuida dessas pessoas que estão em casa, cuida de nós, ó Pai, cuida da tua igreja. E acalma os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus,
o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém de onde estão. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Frutos do amor que nos veio alcançar, graça que livra da morte e pecado, por ela nós somos reconciliados, por ela nós somos reconciliados. Graça, graça, superabundante, graça, superabundante. Tirados das trevas pro reino da luz, assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos glorificados. Graça, graça, superabundante, graça. Tirados das trevas pro reino da luz, assim somos santos, justificados, e um dia seremos glorificados, e um dia seremos